Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e ao canal Chamados a Despertar, os canais que ajudam você a questionar esta realidade manipulada, não é verdade? Chegando com aquele joinha para deixar energias positivas. Tudo bem com todos vocês? Quero agradecer a atenção dos nossos amigos que estão no Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, em todos os lugares do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos na Angola, nossos amigos em Portugal, em todos os países espalhados dentro do continente europeu, na Europa, nossos amigos na Austrália, Japão, China, nossos amigos na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, em qualquer lugar deste mundo, muito obrigado pela sua atenção. É uma honra falar para você. Quero agradecer também as ajudas que os nossos amigos nos mandam, que os nossos amigos dão para a nossa família. Muito obrigado pelas ajudas que vocês nos dão, de coração mesmo, em meu nome, em nome de Fabiana e de nossa família, tá? E generalizando a tudo e a todos, muito obrigado, gratidão, 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 eterna gratidão. Pessoal, vamos dar sequência a mais um vídeo da série Governo Oculto, Governo das Sombras. Eu havia dito que eu queria fazer em 3 vídeos, mas no último vídeo eu disse que iria prolongar os assuntos, porque, como eu disse nos outros vídeos, se você não assistiu os outros vídeos, assista para você poder aí montar uma linha de raciocínio e compreensão do que a gente tem trabalhado, tem demonstrado, num bate-papo descontraído, num bate-papo bem bacana, aonde eu tento, dentro da minha visão, dentro das minhas experiências e de tudo que eu tenho aprendido em minha vida, embora não seja muito conhecimento, muitas experiências, mas são aos meus 40 anos de vida aí. E por falar em 40 anos, hoje são dia 5/11/2017 e amanhã, no dia 6/11, minha amada esposa, a minha linda esposa, completa aí os seus 38 anos de idade, né, Fabiana? Sim. Ela não gosta de falar muito, não. Ela não gosta que, né? Pra ela devia tá descendo pra trás. Em vez de 38, 37, 36, 35, né? Mas no dia 6/11, amanhã, é aniversário do meu bebecinho, né, bebecito? Então, pessoal, gratidão pelo carinho e o amor que vocês demonstram pela Fabiana. Muito obrigado mesmo. Eu só devo gratidão a vocês incessantemente, porque vocês acolheram minha família com muito amor e carinho, não só Marcelo Marins, mas a Fabiana e a todos. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado pelo carinho de todos, tá bom? E, pessoal, continuando sobre o governo oculto, o governo das sombras, como eu havia dito nos outros vídeos, né? Nós aqui vivemos nesta realidade, as pessoas, os seres humanos vivem uma realidade na qual não é a realidade. Eles vivem uma realidade forjada, criada, para que eles vivam e acreditam que na qual a realidade que apresentam para eles é a realidade, né, real. Não, mas que papo doido, Marcelo. Realidade real. Realidade, tá ficando doido, né? Mas vão pegando aí. Então nós temos uma verdadeira realidade e temos uma realidade fantasiosa. E a realidade fantasiosa é essa aí que nós vivemos, com as culturas que conhecemos hoje, com as mídias, televisões, internet, né? Temos aí os cinemas. Então toda essa área do entretenimento, tudo programado e configurado para poder entrar na sua mente e convencer você, dando um exemplo, né? Quantas verdades absolutas são mostradas ao grande público mundial através das obras dos filmes, né? Que temos aí tantas verdades do universo, mas mostram para vocês naquele teor de fantasia, para que vocês vão associando essas verdades à fantasia. Então, quando alguém um dia vier falar para você, olha, existe isso no universo, você fala assim, tá assistindo muito filme, hein? Tá assistindo o filme do fulano ou do cicrano,
tá assistindo filme demais. Entenderam como que é a programação mental na mente de vocês? Então eles mostram inúmeras fantasias, não, inúmeras verdades para vocês associarem como fantasia. Isso é uma programação mental. E eles utilizam qual ferramenta? Utilizam a ferramenta das mídias, né? Os cinemas, os filmes, as animações. E vocês assistem, vocês ficam encantados com essas obras. Por quê? Porque são verdades que no seu mais profundo íntimo do seu ser, você vivenciou a maioria daquelas experiências, você pôde ver, você comprovou com o seu ser, você vivenciou aquelas coisas que ressoam muito forte dentro de você, e por isso que o pessoal adora filme onde fala de extraterrestres, naves espaciais. Quantos de vocês não passaram aí, vamos dizer assim, vamos colocar dentro de uma visão humana da Terra, vamos assim associar ao que temos aqui como referência? Quantos de vocês não viveram aí 50, 100, 200, 500 anos em naves espaciais moderníssimas, explorando o universo, viajando dentro das galáxias, cruzando para outras galáxias? Você mesmo que me assiste, quantas vezes você já não fez isso? Aí você assiste um filme como, por exemplo, Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, assiste filme como Star Trek, Jornada nas Estrelas e tantos outros filmes, por exemplo, filmes, vamos supor, Interestelar, né, um filme bacana, né, você entra num outro universo, assim. Então, assim, são coisas que você fica assim, ó, fascinado, como um mortal aqui terráqueo aprisionado aqui, né? Você fica assim, nossa, que legal, nossa, eu tô doido para ter a continuação do filme, eu quero que tenha continuação porque eu quero saber, porque isso mexe tanto com vocês, mexe tanto dentro de vocês, ressoa poderosamente dentro de vocês, porque na realidade, meus queridos amigos, vocês já vivenciaram isso demais, demais, contato com seres que beiram longe a qualquer comparação o ser humano terráqueo, são seres com formas exóticas, bem complexas. Vocês têm amigos no cosmos, no universo, vocês têm vivências, vocês têm experiências, vocês conhecem planetas, vocês conhecem galáxias, vocês conhecem tecnologias jamais que vão ser criadas, ou digamos, criadas aqui neste mundo. Vocês têm conhecimento demais dentro de vocês, tudo guardadinho lá no mais profundo do seu ser, porque você vivenciou essas coisas. Então o que eles fazem? Olha, nós não podemos de forma nenhuma deixar com que eles tenham insights, que seria mais ou menos aquelas visões que você tem. Eles não podem ter esses pressentimentos ou qualquer tipo de lembrança. Então um dos nossos planos vamos colocar as verdades do universo do cosmos em filmes. E vamos colocar isso como obra de ficção, que não existe, que não é real, que é apenas feito para a diversão dos humanos. Então os humanos vão assistir isso e levar a fantasia. Essa é a nossa realidade. Então, para vocês perceberem como tudo funciona. Então eles fazem vocês associarem a realidade à fantasia. Tá vendo como é uma programação mental? Porque as pessoas ficam vendo esses filmes com aquelas naves tecnológicas, naves que entram na velocidade da luz, naves com lasers, com teletransporte, aquelas tecnologias que as pessoas, né, falam, será que algum dia nós aqui da Terra alcançaremos tamanha tecnologia? Não é verdade? Porque é encantador. Como eu expliquei para vocês, é encantador naquele sentido aonde você, né, lá no seu fundo, lá no fundo do seu, lá guardadinho do seu baú, lá do seu ser cósmico, isso tudo é confirmado para você. Então eu quero falar sobre tecnologias, porque a gente fica vendo hoje em dia, né, as pessoas aí todas ficando, digamos, embabacadas, né, com os smartphones,
cada vez mais modernos, com tecnologias avançadas, né? Eles fazem assim, olha só como que eles fazem o ser humano de bobo e tapado. Eles pegam um celular, eles fabricam um celular, utilizam a programação mental nas pessoas, utilizando o quê? As propagandas, as mídias, né? Aquelas propagandas com aqueles lugares bonitos, né? Pega o aparelho celular, o smartphone, aí ele faz ele utiliza tecnologia, eles fazem toda uma programação mental que vendem como a tecnologia high-end, né? Aquela que é a top das top. Aí você vai lá, né, bobamente, e paga R$4.500 no smartphone desse, compra em 12 vezes ou 24 vezes, né? Se você não tiver cacife, né? Se tiver cacife, você vai lá e compra à vista mesmo. Aí quando é o ano que vem, eles dão uma repaginada na carcaça do aparelho, modificam uma coisinha insignificante que não dá diferença para o outro, aí vem aquelas campanhas de marketing, fazendo todo aquele trabalho, aí você vai lá, né, e compra outro sem a necessidade, porque praticamente é quase a mesma coisa. Então, eles tornam você uma pessoa fútil, e é assim que o fazem, com tudo aí que eles dizem ser, né, a criação da tecnologia deles. Então, nós temos aí, né, a medicina está muito avançada. Será que a medicina está muito avançada? Será mesmo, né? A medicina, os remédios estão muito avançados. Vamos dizer, a tecnologia no mundo está avançando rapidamente. Meus amigos, o que nós temos aqui é porcaria. É porcaria, porque o verdadeiro governo oculto, o governo das sombras que controlam tudo e a todos, assistam os outros vídeos se você não ouviu. Esse governo oculto detém tecnologias permitidas e fornecidas pelos, né, digamos, os extraterrestres, a União Extraterrestre Hostil, dominadora, que controla este planeta. Eles possuem tecnologias, porque eu disse para vocês que nem véu de esquecimento, digamos assim, de uma encarnação para outras, eles possuem. E eles lembram, eles têm a codificação genética deles, com algumas vantagens de nós, que somos totalmente programados e manipulados e controlados, e eles possuem alguma... Olha os mosquitinhos aqui me enchendo o saco de novo. Então eles possuem alguma vantagem, né? E eles conseguem interagir na dimensão manipulada de forma onde nós, né, estamos aqui, ó, presos. Eles possuem tecnologias avançadíssimas. Tecnologias em todas as áreas do que podemos chamar de ciência, porque a ciência na qual, né, que é estudada, que é trabalhada aqui no nosso planeta, na nossa realidade, ela é toda forjada, ela é toda controlada. Então vocês veem essas pessoas, né, esses cientistas, pesquisadores recebendo os prêmios Nobel, né, saindo em capas de revistas científicas, né, ali o cara parece um modelo ali, né, o ego dele infla lá no espaço. Olha só, né, como cientista tal, um exemplo. Então todos os grandes cientistas que foram, digamos, condecorados, homenageados, reconhecidos, né, dentro desta realidade, nada mais eram do que servos e eram, digamos assim, trabalhavam para convencer você. Trabalhavam para serem exemplos para você, para convencer você, para serem referências. Porque eles nada mais faziam que o quê? Ajudar a acobertar, digamos, a verdadeira ciência, a verdadeira tecnologia que os dominadores não querem que o gado em cima do planeta Terra saiba ou tenha. Então, assim, eles, né, por exemplo, os grandes cientistas, quais foram os maiores nomes da ciência no planeta Terra? Pois é, esses aí são aqueles que fizeram tudo para te lascar.
para te colocar e te tornar mais aprisionado ainda aqui. Esses são os compactuados, esses são aqueles que são marionetes dos grandes, né, do governo oculto que controlam o gado. Então é dado a você uma, digamos assim, uma fantasia, né? As pessoas falam assim, isso é teoria da conspiração. Não, conspiração é a nossa realidade que vivemos aqui, surdos, cegos e mudos e com deficiência de raciocínio. Então nossa realidade, né, é uma conspiração. Conspiram contra a humanidade, conspiram contra a gente porque não temos a capacidade de ver a verdade. Existe uma verdade e ela é escondida de nós, sendo permitida somente a esses que chamamos de governo oculto, que chamamos de governo das sombras, conhecê-la, e eles manipulam os líderes mundiais que são cobaias, que são marionetes deles, são laranjas deles, na qual eles trabalham em cima de influências. Eu expliquei nos outros vídeos como isso funciona direitinho. E esse governo oculto, ele controlando tudo isso, ele tem a humanidade em suas mãos. Então ele controla a humanidade de forma psicológica, de forma sentimental. As pessoas vibram no medo, eles enganam a humanidade o tempo todo. E no caso da tecnologia e da ciência, eles possuem um conhecimento verdadeiro, mas porém eles usam para o benefício deles. Enquanto nós sustentamos esta realidade. Um exemplo disso. Imagine vocês se você pudesse comprar um aparelho celular por um preço, vamos supor, estão vendendo um aparelho celular para você. Esse aparelho custa R$100, vamos por R$200. R$100 é de, vamos dizer ali que é a matéria-prima. E esse celular você nunca mais precisará carregá-lo novamente. Seria bateria infinita, energia infinita. Olha que interessante seria. Então imagina você poder usufruir um celular, vamos supor com a prova de água, inquebrável, com algum material, uma substância, um material que na qual colocaria como inquebrável. E bateria infinita, imagina, né? Você poder sair e não preocupar mais com bateria e a bateria dele ser infinita. Como essa bateria seria recarregada? Ou seria recarregada com qual tipo de material? O tipo de material que eles sabem, eles possuem, mas eles não revelam e deixam nunca a ciência, digamos assim, revelar, porque a ciência aqui é tudo pau mandado deles. Então fala somente o que eles permitem. Então, assim, eles escondem a verdadeira ciência e tecnologia, e aqui ficam pessoas estudando, pesquisadores, cientistas, estudando algo que não vai dar em nada. Pode dar algo muito insignificante do que poderia se chegar se eles o permitissem e eles abrissem um leque, digamos assim, de opções e falar, estudem isso, pesquisem isso, temos materiais assim, assado, que vai resultar nisso, e mais eles, né, essa cartilha é guardada só para eles, então ficam aí, eles demonstrando, vem tipo cientistas, né, famosíssimos, que, né, trazem alguma novidade. Aí as pessoas lá se baseiam em cima da pesquisa, do estudo desses cientistas referências que já são orientados por eles, são os grandes nomes da ciência, são os grandes nomes que entram para a história como referência da ciência. Então esses grandes que vão ser influência e muito da ciência vai ser baseado os estudos em cima do que esses grandes nomes apresentaram, em cima das suas teorias, em cima dos seus estudos, das suas pesquisas. Então, assim, eles trazem algo que a humanidade vai ser dependente do que eles falaram e do que eles disseram. E muito do que se tem da ciência e das pesquisas ainda é baseado no que esses grandes homens escreveram, e a ciência fica toda dependente deles. Então vocês percebem como tudo funciona. E quando aparecem cientistas que
por muito, digamos assim, por uma lucidez maior dentro da dimensão, pessoas paranormais, digamos assim, médiums, pessoas que conseguem perceber coisas além do que é dito aqui, e eles utilizam isso e começam a fazer descobertas, começam a perceber a realidade, começam a perceber as manipulações. Muitos desses começam a desvendar e começam a perceber as mentiras dos dominadores, e muitos desses são mortos. Quando não são mortos, são ridicularizados, são colocados em deboche por todo mundo, né? Por toda a classe científica. Então são colocados como doidos. Eles ridicularizam esses para que esses nunca venham a ter credibilidade, para que o que eles têm a dizer as pessoas não ouçam, porque muito do que eles dizem vão colocar em questionamento o que os dominadores fazem, para vocês perceberem. Então, temos aqueles que, né, têm, digamos, um privilégio pela sua paranormalidade, por questões astrais, são cientistas estudiosos e começam a fazer descobertas orientados por seres astrais, e começam a ver a mentira que existe por trás de tudo. Mas esses, logo o governo dá um jeito de jogá-los para debaixo do tapete, ridicularizá-los, descredibilizá-los, para que as pessoas não ouçam isso e falem que é doido. Claro que ele está falando é doido, é doidice, não dá ideia não. Para vocês perceberem, porque as pessoas têm que, né, se curvar aos grandes nomes da ciência, aqueles que o governo oculto diz, esses aí são os que ajudarão e nos ajudam, né? Porque se não ajudar, o bicho pega. Mas que nos ajudam a manter o gado dominado e, né, acreditando em nossas mentiras e manipulações. Então, sobre o que eu estava falando para vocês do celular, imagina se você pudesse comprar um aparelho assim, um aparelho tão moderno que não vão apresentar para você todo ano, né, fazer uma campanha de marketing para entrar na sua mente, para fazer você comprar um outro aparelho, né, que quase não tem melhoria nenhuma, que é quase idêntico ao que você tem. Então imagine você compra um aparelho aí para durar 30, 50 anos, bateria, né, fonte de energia infinita, com algum tipo de material, substância, que interagindo com a energia que existe no universo, isso não precisa ser recarregado porque está em constante recarregamento de energia, ou uma fonte de energia infinita. Seria bem interessante, não seria? Seria benéfico para a humanidade. Imagine também, né, se eles construíssem aí algum tipo de motor, embora já exista, muitas pessoas aí foram mortas, muitas pessoas foram desacreditadas, foram colocadas ao ridículo. Se existisse algum tipo, se todos os carros, digamos, no planeta, digamos assim, fossem carros aonde eu posso dizer para vocês, desligando ali, tá dando uma interferênciazinha na gravação. Se todos os carros não precisassem de combustíveis como gasolina, como diesel, né? Essas fontes de energias que nós temos hoje. Imagina se você simplesmente, assim como aquele aparelho celular, você tivesse algum tipo de força, né, de energia infinita. E todos pudessem ter um carro, tivesse um meio de locomoção, que não viesse a poluir o planeta e que você pudesse usufruir 24 horas por dia e não ter que reabastecê-lo. E não vou dizer, motor à base de água. Não. Motor à base de algum tipo de substância mais natural que pudesse ser fornecido gratuitamente, ou que fosse água mesmo, né? Você joga água no motor e vamos embora e vai viver à base de água o motor, né? Vamos andar com um motor à base de água. Não, estou falando de algo mais avançado. Estou falando de um tipo de vamos dizer assim, vamos falar de uma forma mais simples, um tipo de motor na qual a composição de tecnologia dele e material na qual ele tivesse nunca precisasse de ser reabastecido com nada, trabalhasse através de energia infinita. Existe energia infinita.
Olha só o quão benéfico seria se você pudesse ter um desse e ele fosse, né, pudesse durar aí para você, digamos aí, 30, 20 anos, e você depois pudesse substituí-lo por um modelo mais moderno, digamos assim, moderno, com algumas características diferentes, mas que você pudesse ter um automóvel e você nunca tivesse que gastar. Você compraria e utilizaria ele com essa tecnologia de energia infinita. Eles possuem essa tecnologia. Imaginem, né, se todas as doenças como câncer, como outras doenças que destroem o corpo, se você tivesse algum tipo de medicamento universal na qual você pudesse tomar e fizesse com que o teu corpo sarasse, se curasse, recuperasse de todas as enfermidades e em questão de algumas semanas, uma pessoa já com o corpo bem debilitado apresentasse um sinal de uma melhora inacreditável, milagrosa, digamos assim, e um medicamento que acabasse com todas as doenças e enfermidades existentes no corpo humano, do corpo terráqueo tridimensional. Existe essa tecnologia. Eles possuem essa tecnologia. Então, fora tantas outras coisas que eles possuem, eles sabem, mas isso é coisas deles. Eles vivem num mundo diferente de nós. Eles vivem em uma realidade diferente de nós, embora estejam interagindo na nossa realidade, estejam manipulando, controlando pessoas, influenciando pessoas, mas eles estão ali com essas tecnologias a serviço deles. Eles envelhecem, eles morrem, porque não são eternos os corpos tridimensionais desta realidade, embora os deles tenham vantagens genéticas que os nossos não têm. Eles também se desgastam e eles morrem e vão para o plano astral, mas chegam no plano astral, eles não vão ser enganados, porque já chegam lá já sabendo como é a verdadeira verdade e realidade, e eles logo vão reencarnar de novo, mantendo sempre ali, digamos, a mesma linhagem, o mesmo grupo, a mesma panela que controla aqui, e você vai chegar lá, você vai ser ludibriado, vai ser convencido a reencarnar, vão usar os apegos que você tem à família aqui, e você vai ficar nascendo aqui várias e várias vezes, sustentando o grande negócio que eles possuem, que é da absorção desse ectoplasma, que é algo que os humanos não têm consciência de como isso é valioso no espaço. Então, o planeta Terra é sim uma fazenda onde a humanidade está aprisionada, essa humanidade tridimensional, e eles fazem isso daí para extrair não só ectoplasma, como ter outras vantagens com a nossa estadia neste planeta. Então, para vocês perceberem o quão as coisas são, digamos assim, são controladas. Então nós temos aí, eles utilizam, por exemplo, uma grande piada, é a NASA. A NASA é uma grande de uma piada, porque a NASA é a agência que eles utilizam, né? Porque o pessoal fala assim, nossa, você viu? A NASA falou que descobriu um novo planeta, né? Nossa, a NASA trouxe informações importantes, pesquisadores da NASA descobriram, pesquisadores da NASA estão falando isso. Então, quando se diz sobre o espaço profundo, né, para dentro ali do universo, do espaço negro ali, tudo aqui, quando se fala NASA, né, os olhos das pessoas brilham, porque a grande referência é a NASA. Mas a NASA é um lixo. A NASA é uma grande piada, a NASA é um deboche na sua cara, porque tudo pela qual a NASA faz é desmentir a verdade e sempre validar a mentira, maquiar o universo, esconder o universo
igual, por exemplo, esse sistema solar nosso não é da forma que eles dizem, não tem só esses planetas, existem mais planetas no nosso sistema solar. Então, tudo que a NASA fala sobre o espaço, o sistema solar, 90% é mentira. Os outros 10% eles falam para poder justificar um pouco, para que você ouça e você ressoe em você, porque você conhece o universo, você conhece o espaço, está aí dentro o conhecimento, está adormecido, mas você não se lembra. Então o que acontece? Então eles utilizam um pouco de verdade para que ressoe em você, por você ser um ser cósmico, mas te jogam 90% de mentira, porque não tem como você comprovar mesmo, você está desmemorizado. Então a NASA é um grande circo. É um grande circo de mentiras, porque o governo oculto, eles possuem equipamentos, eles possuem naves espaciais que são, na maioria, mostrados e revelados em filmes. Então, o grande governo oculto, existe a comunidade secreta dos astronautas. A comunidade secreta dos astronautas, que é muito se falado, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ler muito sobre isso. A comunidade secreta dos astronautas é a verdadeira realidade do que se tem esse governo oculto, o governo das sombras, em relação à exploração espacial. E a NASA é a grande piada, a grande mentira. Porque enquanto eles ficam com essas estações espaciais, esses cacos no espaço, ficam com aqueles... Tinham, né? Porque não tem mais. Aqueles ônibus espaciais, aquelas carroças espaciais. O governo oculto possui naves que conseguem sair do sistema solar em questão de horas viajando. Acha demais? Bases em alguns planetas, por exemplo, Marte. Marte é um planeta dominado. Marte é um planeta dominado, assim como o planeta Terra. E eles possuem bases lá porque o governo oculto que controla o planeta Terra está a serviço da sociedade, daquela união, né, de extraterrestres hostis dominadores que também mandam em Marte. Lá tem uma facção diferente, mas está também ali com os mesmos propósitos, com a mesma vibração. Então, o governo oculto aqui possui bases em Marte. Então eles vão para lá, viajam, possuem portais de viagem. Então eles viajam através de portais. Então, como eu falo para vocês, né? Pô, você tá falando parecendo o filme do Stargate, né? Aquela que tem o filme, virou uma série, que eles atravessam um portal e saem em outro planeta. Tá vendo como eles colocam tudo isso em filmes para vocês, para que vocês associem isso como fantasia, impossível e mentira, né? Porque quando eu falo assim, olha, eles possuem portais que eles atravessam e vão parar em outros planetas. Um pouco lá dentro de você fala assim, aí eu não acredito não, aí já acho que é demais. Tá vendo como é que é a programação? Como que você é configurado para isso? Então eles possuem portais, possuem naves que viajam, saem do sistema solar. Eles não visitam todos os planetas porque não são todos os planetas, igual no caso de Marte, que é um planeta controlado também por uma sociedade, né, por uma união aí de extraterrestres hostis como os daqui, que é tudo mesmo propósito. São facções um pouquinho diferentes, mas tem o mesmo propósito, tem uma união, a mesma união. Porque quando rebentaram e detonaram Marte, quando chegaram de Orion, né, os seres refugiados de Orion, eles não só tomaram a Terra, mas também ficaram lá uma boa parte porque haviam detonado o planeta. Então eles também constituíram bases, constituíram domínio lá. Escravizaram muito do que tinha lá, mataram muito do que... Fizeram horrores lá, porque... Lá existe em Marte um grande número de insetoides e um grande número de reptilianos. Então, a Terra e Marte é mais ou menos a mesma vibração, está na mesma vibração de um planeta bem hostil, um planeta onde, no caso, aí existe um grupo, uma sociedade extraterrestre, hostil, dominadora, que está dominando lá, assim como aqui.
E eles, eu não posso confirmar 100% se no caso está sobre o mesmo jugo do grande dragão vermelho refugiado de Orion que domina o planeta Terra, mas eles estão na mesma vibração e aquele negócio. Eles se comunicam, eles têm o mesmo propósito, trabalham juntos para manter os planetas aprisionados. Então eu não posso confirmar precisamente se o grande dragão vermelho é o mandatário de Marte. Mas eu, pelo que eu já pude perceber e ver, para mim é sim. Para mim é sim. Para mim. Uma questão pessoal particular minha. O grande dragão vermelho refugiado de Orion, o que está lá também são todos aqueles que obedecem a ele. Mas não posso confirmar com 100% certeza para todos, mas dentro de mim, lá no meu íntimo, de todas as pesquisas, de todos os estudos astrais e contatos que tenho, Marte está também sobre o domínio deles. Então, eles aqui, o governo oculto, tem bases, tem prédios, tem tropas lá, tropas aqui servem lá, existem denunciantes, principalmente que vem do, digamos, do governo lá, né, são ex-militares dos Estados Unidos, ex-cientistas que botam a boca aí para falar, para denunciar, embora alguns o fazem, mas o fazem para te confundir, porque tem pessoas que realmente pertenceram, eram de lá, saem de lá para abrir a boca, para falar, mas na realidade não saíram. Eles seria mais ou menos um agente duplo, secreto, né? Ele mostra para você que ele não está lá mais, traz informações verdadeiras muito assim convincentes e joga um punhado de mentira para te convencer, porque dessa forma eles estão correndo em paralelo com aqueles que realmente saem e trazem informações reais. Então assim, você fica um pouco meio confuso, você ouve um, você ouve o outro, porque muitos desses denunciantes que pertenceram aos governos secretos, muitos desses vêm, falam verdades, mas jogam muitas mentiras, mas na realidade nunca saíram, né? Não pertenceram, pertencem. Para você, pertenceram, mas na realidade no oculto ainda pertencem e estão fazendo um trabalho de confronto com aqueles que pertenceram na realidade e estão falando. Então eles trazem o que? Eles são utilizados como uma maneira para combater os que vão denunciar. Então eu disse para vocês, eles viajam, podem sair em questão de horas do sistema solar, mas não visitam todos os planetas não, porque em certos planetas, se eles pisarem, eles vão ser destruídos. Eles vão ser o quê? Atacados, porque embora o sistema solar tenha mais planetas do que a NASA mente e diz, né, a astronomia, que a astronomia, na realidade a astronomia ela é toda controlada e manipulada, porque os grandes pesquisadores, os grandes cientistas da astronomia, os maiores observatórios existentes no planeta, quando não são do governo, de propriedade do governo, esses observatórios são de terceiros, são de pessoas privada, né? São do meio privado, onde são pessoas que são donas, mas os governos sustentam esses observatórios com grandes quantidades, nas casas dos milhões de dólares. Então eles dão dinheiro para esses observatórios, então eles têm todos nas mãos. Não só aqueles que já são do governo, que esses trabalham para o governo, e eles, no caso, até a existência muito desses observatórios já é justamente para, em muitos casos, mentir e trazer muitas desinformações. Mas são aqueles megas observatórios. E outros observatórios muito modernos, né, que são vamos dizer, do setor privado, né, esses, a maioria, são sustentados pelos governos. Os governos é que bancam, dão dinheiro para eles. Caso contrário, eles não conseguiriam existir, sobreviver. Então, percebam como os governos abraçam tudo, e no caso aí, porque as pessoas ficam, no caso, buscando provas extraterrestres, eles ficam buscando aí provas de planetas. Esses observatórios flagram, eles veem
coisas que a humanidade nem sonha, mas no caso não vai ser revelado para vocês jamais, jamais será revelado, mesmo porque são todos controlados pelos governos e os governos mandam em todos. Então, mas mesmo que se for privado de um grande empresário, sim, tudo é mandado e controlado pelo governo. Então, esses governo oculto, se forem alguns planetas do sistema solar, muitos planetas não querem nem ouvir falar do planeta Terra e dos seres que controlam isso daqui. Então, para vocês, eu vou me tomar a liberdade de usar algumas palavras, mas Marte é tão lascada e arrebentada como a Terra. Marte seria a Terra mais ou menos, e a Terra seria mais ou menos como irmãos, porque estão totalmente controlados e dominados por essa sociedade, por essa união extraterrestre hostil. Então vocês começam a perceber aí o papel que existe uma verdadeira ciência que, se fosse aplicada, como digamos assim, se fosse, digamos, uma ciência do bem, o planeta teria tudo, o planeta tem tudo para viver num estado de vibração elevado, a humanidade não sofrer como sofre, não estar o caos como está o caos. O planeta sempre esteve no caos, mas como a gente hoje nós temos as mídias, temos aí, muito mais fácil se ter informações de qualquer lugar do planeta em questão de segundos. Então a gente percebe e ainda baixa ainda mais a vibração, você fica desanimado, você fica triste, fica desesperançoso, Isso tudo já é uma artimanha para que você tenha acesso a tantas informações tristes e coloque você para baixo ainda mais. Então tudo aqui é calculado nos cálculos mais precisos para te aprisionar. Porque no final dos tempos, o grande governo, ele sabe, o governo oculto, o governo extraterrestre hostil, sabe que aqui está acabando para eles, o tempo está acabando. Então, essa tecnologia, digamos, que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas ficam maravilhadas, embabacadas, nossa, e que te dá a oportunidade de você saber de informações e notícias ruins em questão de segundo, e você vai perceber o quão o mundo está cada vez mais na pior, e isso vai abaixar a sua vibração. Aquele negócio, os telejornais só informam problemas, só informam desgraças, tragédias. Você assiste um telejornal, você abaixa a sua vibração. Você vai ouvir falar sobre política, você vai ouvir falar sobre o que está acontecendo no mundo, você fala, poxa, que mundo porcaria, está só piorando. Então isso tudo também é uma artimanha na qual eles nos trazem essas tecnologias nas quais as pessoas falam, os celulares, através dos celulares eu consigo falar com os meus parentes distantes, eu consigo ter informações. Então assim, você tem um certo benefício, mas na realidade o propósito disso tudo não é a evolução da humanidade, mas é justamente para que você perceba o quão o mundo está uma porcaria e com que isso venha baixar a sua vibração, porque é só você navegar em questão de alguns, digamos, minutos, você tem um mundo velho de pornografia para você, a sua, digamos, a sua disposição. Você tem aí pessoas doentias, pessoas cometendo atrocidades no planeta, uma política toda corrupta, e não é só no nosso país, isso é algo que está em todo o planeta também. Vocês veem tragédias, vocês veem pobrezas, vocês veem muitas coisas que na realidade, se for pôr na balança, você vai perceber que essa tecnologia te faz ficar para baixo, com a vibração para baixo, mais triste do que benefícios de alegria. E também serve para te hipnotizar, para que eles venham a te programar e a vender os produtos que eles tanto fabricam. Então percebam que essa tecnologia, ela está avançando, ela está cada vez mais, digamos, avançando, ela está cada vez mais evoluindo, enquanto eles fazem uma propaganda para você, dizem que é para o benefício da humanidade, que isso é para o bem da humanidade. Se você for realmente pensar, isso é cada vez mais para condenar a humanidade,
para fazer com que você cada vez mais se torne escravo e aprisionado desta realidade. Entenderam? Já parou para pensar nisso, Fabiana? É muito bem intrigante, né? Então, as pessoas, elas têm que parar para pensar. Você tem que parar realmente para pensar. E sobre a tecnologia, eu faço uma pergunta para vocês. A tecnologia tem beneficiado a humanidade ou está servindo mais para afundar a humanidade? Você sabia que com essa pergunta, como as pessoas, né, acham que é muito mais benefício, eu já me fiz e já até procurei a perguntar, não para outras pessoas, mas pesquisando na internet o que as pessoas acham disso. A maioria das pessoas acha que é benefício. Benefício? É isso que eles fazem as pessoas acreditar. A maioria das pessoas. Então você, né, eu digo para você, você realmente acha que a tecnologia, a tecnologia está avançando rápido, os cientistas estão descobrindo coisas que vão ajudar a humanidade, você acha que realmente é para o benefício da humanidade? Leve para um raciocínio mais aprofundado das coisas. Quanto mais tecnologia, mais acesso a conteúdos pornográficos, acesso a conteúdos violentos, né? Até construir uma bomba você pode fazer assistindo um vídeo na internet, em algum canal, alguma mídia, né? Você vai ver, aí você vai ver o quão é mais comum a pedofilia. Vai fabricar mentes doentias dentro da pornografia, dentro da pedofilia. Você vai... E tudo isso com benefício de ficar em oculto. Em oculto. Você tem benefício? Não. Muitas pessoas vão, né, descobrir e ver o que é zoofilia. Vão ficar pessoas aprisionadas, pessoas com problemas psicológicos, violências. Você vai ver o número de violência contra as mulheres em todo o mundo, o quão as mulheres são tratadas como um lixo, o quão as crianças sofrem, o que os políticos no mundo inteiro roubam e estão detonando o planeta. Você vai ver tragédias, você vai ver aí, por exemplo, matanças em massas, maltratos contra os animais no planeta. Então, assim, você vai se tornar uma pessoa consumista, porque os comerciais, as propagandas, os fóruns, os vídeos que nós chamamos aí de reviews, né? Os unboxes de produtos vão tornar você viciados, vocês vão começar a desejar tudo isso. Então, vocês vão se tornar desonestos, infiéis, porque na realidade, quão hoje é fácil trair o cônjuge, né, seja a esposa ou o marido, é muito mais fácil com as mídias sociais como nós temos aí, é fácil de você magoar as pessoas, é fácil de você magoar a pessoa que você ama. A opção e a facilidade é algo extremamente, digamos assim, muito mais nas mãos para você fazer. Então, assim, para vocês perceberem, né, o quão será que realmente a tecnologia hoje ela é benéfica, né? A humanidade está evoluindo, está crescendo, os cientistas estão descobrindo tecnologias, medicamentos. Será que isso realmente, né, da forma que apresentam, é para o bem da humanidade ou cada vez mais para te manipular, te controlar e para condenar esta humanidade? Seria benefício se tivesse acontecendo tudo aquilo que você falou anterior aí. E isso, se doenças, a tecnologia, braço, né? Isso. Fosse benefício de utilidade mesmo para as pessoas. Isso. Aí seria um avanço tecnológico. Isso. Né? Aí no caso eu digo para vocês, eles têm todas essas tecnologias lá guardadas nos livros desde debaixo dos panos. Ó, deixa aqueles condenados podem nem sonhar.
nossos cientistas, vocês são os que são o espelho deles. Vocês são os ídolos deles, né? A ciência vai viver em referência a vocês, porque vocês serão pioneiros de muitas das descobertas que nós vamos fazer vocês dizer que tem, e vai ficar aprisionada a tecnologia, mas é tudo para controle deles. Então, ó, tá? Ó, se trair, ó, aqui, ó. Ele degola, viu? A gente mata. Ainda mais, aí ainda fala que vocês suicidaram, né? Pra ainda deixar vocês como mais maluco ainda, né? Pô, fulano suicidou, né? Fulano suicidou, tudo é né? Suicídio, né? Então nós vamos ainda pra detonar vocês, vai falar que vocês suicidou, tá? Então, ó, quietinho. Então, onde eu falo pra vocês, eu deixo esse vídeo. Foi difícil gravar esse vídeo, eu tive que parar esse vídeo umas 5 vezes, não foi, Fabiana? Nossa, hoje tá Nossa, eu tava gravando, era um carro que parava na minha porta com som no último volume, os vizinhos fazendo festa, não os vizinhos daqui, vizinho que eu falo é da vizinhança, fazendo festa. Muitas coisas aconteceram para que eu tivesse que toda hora parar. Eu pensei que eu nem ia conseguir gravar. E me bateu uma dor de cabeça que eu tô com os olhos assim meio... Como é que fala quando os olhos tá assim? Miúdo. Eu tô com os olhos meio miúdo porque a dor de cabeça tá assim, ó. Porque tenho certeza que eles não querem que eu falo isso pra vocês. Que vocês passem a raciocinar sobre isso. Mas eu faço de coração. É a minha visão. É a forma que eu aprendi e vi todas essas coisas. E eu deixo pra vocês, meus amigos, para que vocês... pare, pense, reflite, analise. Não tire a minha verdade absoluta pela qual eu vivenciei nas minhas experiências ao longo desses 40 anos como a verdade de vocês. Vocês têm as suas experiências, seus dilemas. Mas se tudo que eu falo tiver coisas onde vocês possam tirar para aproveitar na vida de vocês, eu serei imensamente grato e feliz e já terei cumprido a minha missão. Vídeo após vídeo eu cumpro a minha missão. Eu só peço para vocês, pare, pense, reflita e analise. Essa série do Governo Oculto ela vai continuar. Vou abordar sociedades secretas, vou abordar tantas outras coisas. Vou falar sobre alimentos, sobre doenças, guerras, religião, sobre muitas coisas que englobam o domínio sobre a raça humana. E tantas outras coisas que ainda não falei vai estar dentro dessa série Governo Oculto, Governo das Sombras, que não sei quando isso vai terminar. Mas eu estou focado em passar isso para vocês, essa visão diferente, para que vocês possam ter consciência, parar para pensar, fazer um ponto de reflexão e analisar tudo isso, tá bom? Muita paz e muita luz a todos vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Em meu nome, em nome da minha esposa, né, que está com... ela tá com a idade nas horas contadas. Amanhã vai ficar mais velhinha, né? Um forte abraço para vocês, um beijão. Contem sempre com a gente. Até o próximo vídeo da série Governo Oculto, Governo das Sombras. E tchau, tchau.